Fala pessoal, tudo bom? Vou estar nesse vídeo explicando um pouquinho para vocês mais sobre Product Management. É um assunto muito amplo, é difícil sumarizar, mas eu vou tentar explicar de um jeito que consiga te dar um contexto. Eu sou Product Manager da Growthaholics for Startups, a plataforma de aceleração da ACE, e eu vou tentar trazer um pouco sobre como que a gente pode aplicar esse conceito na gestão de produtos da ACE, seja numa innovation, seja na plataforma ou qualquer outro produto digital também. Então, o conceito da gestão de produtos, ele surgiu lá do marketing, quando a gente tinha os 4Ps, né? Os 4Ps do marketing. Talvez você conheça algo bem famoso, né? De preço, praça, produto e promoção. Então, ele era um desses pilares. A gestão do produto, o papel dela nada mais é do que gerenciar o produto em toda a sua fase, em todo o seu ciclo de vida, né? Desde a ideia, quando você tem ele, desde a concepção de qual que vai ser o conceito ali que ele vai fazer, até o seu lançamento no mercado, o seu crescimento, a sua maturidade, e depois o seu declínio ou reinvenção também. Então, o job da gestão de produtos varia muito também ao longo do seu ciclo de vida. Em um dado momento, você precisa ser mais empreendedor, em um dado momento, você precisa ser mais gestor. Ele se adapta bastante. E dá para perceber que o papel de Product Manager, de empresa para empresa, varia muito. Então, não existe um consenso de que você, para ser um PM, precisa fazer assim, assim, assado. A gestão de produtos faz isso, não. Ela se adapta muito a cada contexto e a cada empresa. Então, se a gente for ver no conceito da coisa, a gestão de produtos, ela tem alguns papéis que são fundamentais. Ela é a intersecção entre um chapéu muito forte de negócios. Então, como é que eu bato as metas da minha empresa e alcanço o que a empresa precisa, faturamento, clientes, receita e outros indicadores? Como é que eu atendo às necessidades dos usuários, então entrego uma boa experiência, resolvo um problema real, que bastante gente se importa com ele, que é relevante também, e tem um problema também mais técnico, que é uma parte técnica, quer dizer. Então, como é que eu consigo fazer algo que é viável entregar para os clientes? Que é a parte tecnológica da coisa de programação e desenvolvimento. Então, você precisa saber navegar bem entre esses três chapéus, porque geralmente você está nessa intersecção. Então, você tem uma esfera de negócios, uma esfera de UX dos clientes e uma esfera da parte tecnológica da coisa. E o papel do PM é garantir que essas três partes alcancem os seus objetivos, gerem valor para as três e a empresa consiga alcançar os seus objetivos, os seus usuários alcancem os seus objetivos e seja viável fazer isso também. Por isso que é uma área muito ampla e tem muitas coisas que você precisa estudar e atrás entender, mas acho que não precisa sofrer por antecipação e achar que precisa dominar tudo, você vai aprendendo aos poucos. O mais importante é entender o contexto que você está inserido, saber os recursos que você tem, o tempo que você tem disponível, se adaptar para alcançar as suas metas, satisfazer os usuários, entregar com aquilo que é possível. Então, o PM ele tem que fazer isso, ele tem que fazer a coisa acontecer. Chega um momento que, quando você está muito no começo, você vai ter que conversar muito com os clientes e vestir esse papel aí do UX. Chega um momento que você colocou o produto no ar, você vai ter que vestir um pouco o papel mais de negócios. Então, talvez você precise atuar mais em vendas, por exemplo. O produto começou a dar muito bug, por exemplo, chega uma hora que você vai vestir o papel mais tech, para entender e priorizar ali os débitos técnicos e por aí vai também. Então, você tem que entender o contexto que você está inserido e adaptar a sua atuação a ele. E por isso que eu acho que para um PM, o mais importante do que qualquer habilidade técnica são as partes mais comportamentais da coisa. Então, você tem que ter uma boa capacidade de comunicação, toda hora você vai ter que estar alinhando com os stakeholders, porque
sempre vai ter gente querendo usar o seu produto como uma alavanca, e você também, o seu produto pode ser uma alavanca para outras coisas. Então você tem que saber se alinhar com as outras áreas e saber navegar bem entre elas também ali dentro da empresa. Você precisa ter uma capacidade de liderança boa, muitas vezes muito mais por influência do que direta, porque geralmente o seu time vai ser enxuto, você não vai ter ninguém reportando direto para você, mas você vai ter um par ali de tecnologia, um par de UX, designer, e vai precisar influenciar eles muito bem, todo mundo no mesmo barco, influenciar outras áreas ali também. Saber priorizar e organizar, CPM é saber dizer não muito bem, então você tem que abraçar muito bem os trade-offs e mostrar o porquê que você não está fazendo aquilo, entendeu? Então não tem, você nunca vai ter o tempo que você precisa para fazer as coisas. Então você tem que deixar bem claro o porquê você não está fazendo aquilo e quais são as prioridades do momento também. Então acho que essas são as principais habilidades que você pode procurar desenvolver se você quer entrar nessa esfera aí de PM. Um time de produtos, no mundo ideal, ele teria um Product Manager, ele teria um Product Designer, que cuidaria dessa parte de UX, e ele teria um Tech Lead ali, que teria abaixo dele 3 a 5 desenvolvedores. Isso é o padrão ali do mercado. Mas muitas vezes não acontece. Às vezes você tem um oitavo de um designer para te ajudar, porque ele está trabalhando com outras squads. Às vezes você só tem um desenvolvedor que faz tudo, às vezes você tem um cara muito técnico no back-end, você precisa entrar um pouco mais ali, ajudando ele a construir um fluxo melhor, porque ele não tem tanta essa skill de designer. Às vezes você tem uma puta parte técnica, mas a parte de designer não tá boa, e você precisa entrar nesse chapéu. Então, varia muito. Às vezes a empresa deu uma crise, você precisa adaptar o contexto e ir para a rua vender, e tem que dominar umas skills de marketing também. Então, é importante você sempre entender o contexto que você está e como que você se adapta a ele também. Essa é a mágica da gestão de produtos, e por isso que é uma área tão encantadora e tem chamado muita atenção de vários profissionais. Tem uma confusão também no mercado sobre o papel do Product Owner e o papel do Product Manager. Então, basicamente, o Product Owner, ele é um papel do Scrum. Se você for lá ler o Scrum, consultar e ver, o papel do Product Owner é priorizar, construir o backlog, escrever as histórias, ficar renovando isso e ficar passando ali para o time de desenvolvimento, sendo o grande guardião representativo e o representante do cliente. Só que o Marty Kagan, que é a grande autoridade nesse assunto, ele fala muito isso, né? Que não deveriam existir product owners. É muito limitado você falar que você é um PO. Porque o Product Manager, ele também vai um pouco além disso, ele também vai olhar quais são os objetivos de negócio, ele também vai olhar o que é viável fazer, ele também vai olhar o lado do cliente, além de outras funções. Então, nomenclatura por nomenclatura, o PM representa melhor o job de fazer a coisa acontecer. O PO, muitas vezes, tem até um certo preconceito no mercado, você ser PO, parece que parece que é pecado, muitas vezes, em algum lugar, você ser PO, parece que até ruim, mas ele é um papel do Scrum. O que aconteceu é que muitas empresas adotaram o nome PO no mercado de tecnologia, principalmente grandes empresas querendo fazer transformação digital, foi lá, contratou alguma consultoria que falou que tinha que ter POs e, enfim, criou POs, mas tem essa relação com os PMs também. O PM ele abrange um aspecto muito maior, um nível muito maior, ele tem que saber se adaptar e navegar mais também. Então, o que você precisa para ser um PM, né? Como é que funciona o processo na prática, quer dizer, como é que é o processo de gestão de produtos, né? Primeiro, você precisa conhecer o mercado que você está inserido. Então, você tem que dominar as coisas daquela indústria, quais são as tendências, quais são os competidores, o que está acontecendo. É uma fonte de informação. Então, se vai trabalhar com produto de inovação, você precisa entender muito bem sobre inovação. Você vai trabalhar com produto para startups, você tem que entender a jornada da startup, o fundraising, coisas de growth, coisas de produto necessariamente. Enfim, você tem que entender aquela indústria que você está.
Isso faz bastante diferença. Aí você tem que ter uma atividade, definir a visão de produto. Então, o que é uma visão de produto? É definir onde o produto vai chegar, o que o produto faz, o que o produto não faz, o que o produto é, o que o produto não é, qual que é a nossa persona foca, o segmento que a gente vai mirar aqui para esse produto, quais são os nossos objetivos de negócio. É legal ter 1 ou 2 objetivos de negócios ali principais também para ele, e quais são as necessidades dos clientes, né, que você pode fazer ali naquela parte de segmentação. Quando você define isso, você consegue ter um foco muito mais claro e consegue trabalhar num ritmo muito mais rápido, porque isso vai te ajudar nos alinhamentos com os stakeholders, na evolução do produto e na construção do que vem depois disso, né? Você precisa também saber construir um roadmap. O roadmap nada mais é do que uma ferramenta de comunicação. Então, ali você coloca o seu plano. Geralmente ele é feito, dividido por timelines e temas. Então, por timelines, você pode colocar agora, depois e futuro, sendo que o futuro pode ser nunca. Então, agora é o que a gente está fazendo e olhando. O próximo é o que está no nosso processo de discovery para saber o que vale a pena fazer ou não, e a gente está entrevistando agora enquanto o time está entregando aquele tema do agora, e então a gente está descobrindo ali o que vale a pena, e o futuro são ideias que vocês pensam, mas não é muito garantido. Então, o roadmap, ele varia muito, porque dependendo do fórum que você vai apresentá-lo e usá-lo para comunicar a sua estratégia de produto, você precisa ter menos ou mais informação. Mas é interessante notar que o roadmap não é uma ferramenta de gestão, controle e planejamento. Ele não pode ser um negócio escrito em pedra, ele é muito mais para alinhamento e comunicar as coisas. Então, o melhor jeito de fazer um roadmap é você ter ali bem claro quais são as oportunidades e hipóteses que você vai atacar, né? Geralmente, um erro que a gente pode cair na gestão de produtos é começar a querer focar muito em entregar features e coisas, só focar nos outputs e esquecendo dos outcomes, que são os resultados de negócios ou os resultados para os clientes e usuários finais também. Então, geralmente, isso vem quando a gente começa a tratar o roadmap como se fosse um quadro Kanban do que a gente tem que fazer, o que está acontecendo. O roadmap e backlog, ele tem uma grande sinergia, porque o backlog é o roadmap ali priorizado que você já tem para fazer agora também, mas eu acho que a melhor forma de montar o roadmap é você usando a árvore de oportunidades. Você pode estudar Opportunity Tree, da Teresa Torres. Ela é uma Discovery Coach super renomada no mercado. Ela fala como que você pode trabalhar com as suas oportunidades, hipóteses, validar ela, fazer um processo de delivery contínuo, e saber quais oportunidades atacar também. Então, você faz o roadmap por períodos, você pode fazer por trimestre, você pode fazer por mês, por semana eu acho que não, fica muito microgerenciamento. Você pode fazer na timeline que você quiser. E aí você pode fazer ele por temas também. Então a gente vai ter coisas aqui do roadmap focadas em growth, então aquisição de usuários. A gente vai fazer coisas no roadmap de engajamento e retenção, para fazer os usuários usarem mais e cumprirem mais as tarefas deles. A gente vai fazer coisas no roadmap de tecnologia, então a gente vai refatorar a front-end, back-end, melhorar os inputs de dados, vai testar essa nova tecnologia, vai fazer essa prova de conceito, vai eliminar esse débito técnico. Então o roadmap ele pode ter temas que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, com as hipóteses que você tem, e você traz ali para o backlog aquilo que você validou e que você acha que vale a pena mesmo o time fazer. Mas é muito melhor você experimentar e descobrir antes de botar no backlog para o time de desenvolvimento, porque custa muito caro você aprender que aquela feature, aquele negócio não presta só quando ele está no ar, porque foi tempo de desenvolvimento, foi tempo seu, foi energia, esforço gasto também, por isso pode acabar ficando ruim. E aí, do roadmap, você abastece o seu backlog, né? Você pode ir colocando ali no backlog, seja construindo um fluxo, seja uma hipótese, seja uma história. Varia muito do contexto e das coisas. Às vezes é um bug, não precisa escrever um puta fluxo e uma história para um bug, coloca lá o bug e simplifica. E você vai alimentando. E você pode priorizar ele com alguns frameworks simples. O framework mais usado no mundo da gestão de produtos é o RICE.
que ele vai fazer você medir ali certinho algumas coisas. Se você nunca ouviu falar, procura no blog da Intercom Rice e você pode usar ele para priorizar, mas eu acho muito avançado. Eu acho que para começar a priorizar, se você fizer importância e urgência, quer dizer, errei. Se você fizer impacto e esforço, acaba sendo melhor. Então, aquilo que tiver alto impacto e tiver baixo esforço, passa na frente. E aí você, para cada quadrante, vai tomando uma decisão também. Mas essa é a melhor forma, tem que ter alguma coisa de priorização, mas às vezes é muito no seu feeling, né? Não desconsidere o seu feeling. Seu feeling não é um viés inconsciente, algo ruim para você usar. O seu feeling é um conjunto de experiências que você tem ali interagindo com os clientes, pegando a leitura do mercado, as tendências, entendendo a empresa, e na hora, por mais que você tenha uma priorização, é saber você olhar o que pode ser mais low-hanging fruit e queen para a gente bater as nossas metas e os nossos objetivos. Esse é o nosso drive. Estando lá em backlog, você pode ter um processo até de criar uma release, que é um planejamento um pouco maior do que vai ser entregue, explicando no detalhe o que vai acontecer, quais são os impactos. Você tem que ter também um conhecimento bom do go-to-market, então como é que a gente lança um produto, e aí varia muito conforme a grandeza do que está sendo feito. Às vezes pode ser uma comunicação para a base toda, às vezes uma comunicação para um cohorte menor, mais específico, às vezes pode ser algo mais público, pirotecnia, então varia muito, mas é importante sempre ter uma estratégia de lançamento quando você vai fazer algo, comunicação. A hora que você termina e lança, o trabalho só está começando, não termina a hora que você lança a feature de um produto. Então, assim que você lança algo, aí que entra o papel das métricas, de você olhar o que está acontecendo, como é que está o engajamento, como é que está o uso, como é que está o C7, que é a satisfação, enfim, e você entender ali o negócio. Então, parte do trabalho de um PM é também saber analisar as métricas. Então, você tem que ter as métricas que fazem sentido para o seu negócio, entender a timeline dele, a periodicidade, se é algo que é melhor a gente olhar os daily active users, se é os usuários semanais, se é os usuários mensais, se a gente vai olhar o crescimento da base, o crescimento líquido, se a gente vai avaliar o quantos usuários ativos a gente tem, quantos usuários a gente perdeu no período. Então, varia muito de modelo de negócio, mercado e produto para produto, as métricas, mas você tem que ter esse trabalho para saber olhar, porque as métricas são uma fonte também de você saber como é que as coisas estão, se as coisas estão funcionando bem ou não, e como é que está esse processo de discovery. Além disso, você também precisa ter um conhecimento minimamente de UX ali, sobre como pelo menos entender o lado do cliente, criar uma experiência boa para ele, construir um fluxo que seja claro, ele entrar no seu produto, cumprir as tarefas que ele precisa e alcançar o sucesso dele lá dentro. Falando em sucesso do cliente, muitas vezes você tem que vestir esse papel, ir lá para a trincheira, atender ele, falar com ele no suporte, no chat, fazer entrevistas, falar com ele. Você tem que ter um pouco dessa noção, às vezes você tem pessoas que fazem isso, às vezes não, então você tem que saber vestir esse papel, que nem eu já falei muitas vezes, dado o contexto da empresa. E aí a grande magia da gestão do produto é que você tem dois momentos. Você tem o processo de discovery e o processo de delivery. O processo de discovery é basicamente saber quais são oportunidades que a gente vai fazer, atacar e como priorizar elas e validar elas ao máximo para reduzir os riscos de negócios. Então, quais são os principais riscos de negócio de um produto? O produto não tem valor para os usuários, o produto não tem valor para a empresa, e não é viável fazer esse produto. Então, se você conseguir mitigar esses riscos no processo de discovery, dadas as oportunidades, as hipóteses que você tem, com certeza a probabilidade de você ter sucesso e dar certo quando você vai para o próxima esteira, que é a esteira de delivery, que geralmente é o que envolve a parte mais técnica, aí você se prepara para lançar, aí entram coisas de como fazer um fluxo bom de desenvolvimento, como fazer os testes, que entra toda a parte de QA, como ter ali os ambientes, pode até entrar alguns aspectos de DevOps e por aí vai também. Então você tem que saber olhar, enxergar isso e ter essa leitura também da coisa ali sobre a gestão de produtos. Geralmente um PM precisa gastar aí uns 80% em discovery, sabendo o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e o porquê. Geralmente
como ser feito pode ficar mais a cargo do time de engenharia. Eles são os criativos, eles são os caras que sabem o que dá para fazer. Então, às vezes o PM erra porque ele quer ficar falando tudo que o engenheiro e o desenvolvedor, o programador precisa fazer, e não. É melhor o PM mostrar o que tem que ser feito, por que tem que ser feito e quando tem que ser feito. Como vai ser feito, pode ficar mais com o time de tech também. Então, basicamente, esse é um pouco do overview do processo de gestão de produtos. Se você quiser se aprofundar mais, eu recomendo que você leia o livro Inspired, do Marty Cagan. É a bíblia, assim, desse universo do Product Management. Ele aborda de uma forma super completa vários e vários aspectos. E uma forma super legal também é ouvir podcasts. Então, a gente tem o Product Guru, a gente tem o Papo de Produto, tem o Product Backstage, tem também Mulheres de Produto, tem o Papo de Produto, talvez eu já tenha falado. Então, são podcasts que são bem legais, você pode aprendendo bastante coisas. Qualquer coisa me pergunta, me procura no LinkedIn lá, Andrei Golfeto. Eu já postei isso uma vez, posso te mandar o link. E o melhor curso que eu acho introdutório no mercado é o curso da PM3 de Product Management. Você vai gastar uns R$ 1.500, é um curso com 40 horas aula, mas vale muito a pena para quem está começando e para quem quer se aprofundar mais na gestão de produtos. É um curso que realmente vale muito a pena, é bem completo e pode te ajudar bastante. Bom, espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse universo da gestão de produtos, e precisando, tendo qualquer dúvida ou contribuição, é só estar me chamando também. Obrigado.